Olá, meus irmãos, muito bom dia. Feliz demais por estar mais uma vez com você nessa manhã belíssima. Se você reparou, você há de concordar comigo que o dia está lindo, um céu azul, um dia super agradável. E ele fica mais agradável ainda quando nós, em comunhão, nos reunimos para glorificar o nosso Deus. Que bom, feliz demais por poder compartilhar com você esse momento tão especial na minha vida, nas nossas vidas. Sobretudo porque o mês de maio é o mês que nós, enquanto igreja, separamos para falar, meditar e refletir sobre família. Família, sem sombras de dúvidas, é uma instituição da maior importância, da maior relevância para toda a sociedade. Todo e qualquer ser humano, todo e qualquer indivíduo, ele necessita sentir-se parte de um grupo, de uma comunidade, mas a família é um vínculo muito especial que proporciona a mim e a você abrigo, segurança. Hoje nós gostaríamos de falar um pouco com você algo muito importante que sim, não poderíamos deixar de falar sobre família, mas eu gostaria de estender um pouco mais quando nós falamos acerca da família. Normalmente, quando voltamos as nossas atenções para esse tema, normalmente costumamos dirigir as nossas palavras e as nossas reflexões para o casal. O cônjuge, o marido e a mulher, geralmente são o centro das nossas reflexões e das nossas mensagens. É natural isso. Se nós fizermos uma comparação, por exemplo, da estrutura que a igreja mantém com a estrutura que a família possui, é natural que costumamos e que tendemos a direcionar as nossas reflexões e pensamentos para os casais. Por exemplo, nós podemos falar um pouco sobre o departamento infantil. Existem pessoas dirigidas, condicionadas e capacitadas, chamadas por Deus para cuidar das nossas crianças enquanto estamos aqui reunidos para celebrarmos ao nosso Deus. Temos os adolescentes, jovens, adultos, terceira idade. Temos os departamentos administrativos, jurídicos da igreja, o departamento de finanças. Percebam que existem todos esses elementos que estão contidos na igreja, que também, de certa forma, fazem parte da estrutura familiar. Evidentemente que existem muitas e muitas variações de família. Algumas famílias, por exemplo, que são jovens casados, que não têm filhos. Existem aqueles jovens que possuem 1, 2, 3, 4 ou mais filhos. Mas eu gostaria de estender essa reflexão de hoje para todo e qualquer tipo de família. Isso inclui você também, que é solteiro convicto, é solteiro por opção. Você é uma pessoa importante na conjuntura da formação dessa família. Eu quero me dirigir a você também, que é divorciado, que já passou por uma experiência da separação, do divórcio. Eu quero me dirigir também a você, quando nós falamos a família, você que é viúvo, que é viúva, que passou por um momento de muita dificuldade por ter perdido uma pessoa, a mais importante da sua vida. Família, então, em toda a sua extensão, em toda a sua complexidade, precisa, de alguma forma, atingir todo e qualquer tipo de formatação de família. E nós, enquanto igrejas, de certa forma, precisamos atentar os nossos olhares para as nuances que acontecem ao longo dos tempos, sobretudo quando nós falamos no espectro da família. Por exemplo,
a minha geração, eu conheço apenas um amigo da minha geração que possui 4 filhos. Mas nós percebemos que, com o passar do tempo, essa formatação de família com um grande número de filhos e filhas, ela vem mudando. O mercado de trabalho, as necessidades, o desejo e a importância da mulher se sentir independente e buscar, então, a sua independência financeira, de certa forma, vai variando essa formatação da família. E aí, algumas pessoas preferem investir o seu tempo e a sua dedicação na sua carreira profissional. Outras pessoas preferem dedicar-se única e tão somente à família. Outras pessoas preferem dedicar-se única e exclusivamente ao ministério para o qual ela acredita que foi chamada por Deus. E aí nós percebemos as nuances e as variações que nós observamos no nosso dia a dia na sociedade, e a família então vai acompanhando essa dinâmica em que a sociedade, que nós estamos inseridos. Nós, enquanto família, portanto, precisamos atentar para essas nuances e essas variações. Daí a minha preocupação para que essa mensagem dessa manhã alcance você, seja qual for o seu contexto e a sua condição familiar. Eu gostaria, antes também de iniciar a nossa mensagem, agradecer pela alegria e pela honra por ter, nesta semana, participado do culto matutino na quinta-feira. Foi um momento muito especial em que eu pude me reunir com as irmãs no culto de oração, trazer um pouco da mensagem, uma mensagem muito rápida, dinâmica. Abençoou muito o meu dia, abençoou muito o dia da Kátia. Nós nos sentimos revigorados e muito felizes. Nós gostaríamos também de agradecer à igreja, porque esse mês de maio, em que celebramos o culto da família, nós já estamos praticamente encerrando. Este é o último domingo de maio. E hoje à noite você terá a sua última oportunidade de ouvir um pouco mais acerca do que Deus tem para falar para você, acerca de família. Ficamos, de certa forma, com aquele gostinho de que quero mais, mas, por outro lado, nós ficamos felizes. Tamanhas foram as experiências que nós pudemos presenciar. Momentos muito especiais em que muitas famílias vieram aqui representar a sua família, demonstrando os seus dons, os seus talentos. Momentos divertidos e reverentes como esse que nós podemos perceber e presenciar hoje, que alegrou o nosso coração, aqueceu a nossa alma e mostrou, de certa forma, que o coração alegre, como diz a palavra de Deus, aformoseia o rosto. Essa oportunidade que nós, enquanto igreja, temos de observar todas as variações que existem dentro de família, é algo enriquecedor, porque faz com que nós, de certa forma, atentemos para esta dinâmica como nós falamos. Eu pedi muito a Deus que Ele pudesse me iluminar e trazer e separar uma passagem bíblica de modo que pudesse alcançar a todos nós. Então me veio ao coração a passagem que se encontra em Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Para os estudiosos, os biblistas, exegetas, hermeneutas, talvez estejam se perguntando: Anderson, você vai falar sobre família em cima de uma passagem que fala sobre o Sermão da Montanha? Meu irmão, foi o que eu senti no coração. Mas, de certa forma, o Sermão da Montanha que você pode iniciar
no capítulo 5 até o final do capítulo 7 de Mateus, e você pode acompanhar também em outras passagens de Marcos e Lucas, o Sermão da Montanha, que vai trazer para nós um conceito, de certa forma, geral do que é o reino de Deus, do que é a vida cristã. Então nós vamos fazer aqui um malabarismo hermenêutico e tentar, de certa forma, trazer para você um pedaço desse Sermão da Montanha, a fim de que apliquemos na nossa vida enquanto família, enquanto povo de Deus. Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus? Pai bendito, nós te rendemos graças por esta manhã, por este dia lindo e especial que o Senhor nos concede. Pedimos-te agora, Senhor Deus, que o Senhor venha alimentar os nossos corações, aquecer a nossa alma, a fim de que nos aproximemos e tenhamos uma experiência contigo, por meio da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, família, para falarmos um pouco sobre família, nós pegamos alguns autores que vão nos ajudar para falarmos sobre essa reflexão. Então, nós utilizamos um autor muito conhecido, Henry Nouwen, utilizamos o seu livro chamado Intimidade. Fica aqui a minha recomendação de leitura para você. Vale a pena folhear, ler e meditar sobre os escritos e os textos que esse autor tem para nos oferecer. Igualdade familiar e unicidade familiar. Igualdade familiar e unidade familiar. Família, como nós já sabemos, todos nós temos, e de certa forma ela é igual na sua estrutura, na sua conjuntura. Daí o autor vai falar de igualdade familiar. Assim como existe uma igualdade humana, existe uma igualdade familiar. Nós, enquanto seres humanos, somos dotados de um corpo físico, mente, coração, sentimentos. Todos nós temos esses elementos em comum enquanto seres humanos. Da mesma forma, a família. A família, ela possui elementos e estruturas que se assemelham a todo e qualquer tipo de família, que nós já destacamos aqui no começo. Então, o autor vai falar de igualdade familiar. Mas existe também a unicidade familiar, que é diferente da igualdade familiar. Assim como nós, enquanto seres humanos, temos as nossas semelhanças na nossa formação enquanto seres humanos, temos as nossas particularidades. Você, enquanto ser humano, é único. Não existe absolutamente ninguém igual e idêntico a você na sua forma de pensar, na sua forma de sentir, na sua forma de agir, de interpretar a vida, de compreender o mundo, de se relacionar com Deus. Você é único. Da mesma forma, a minha família é única. Da mesma forma, a sua família é única.
Então nós chamamos a atenção porque muitas vezes nos deparamos naquela armadilha de que acabamos por fazer comparações entre a minha família e a sua família. E muitas vezes depreciamos aquilo que nós temos de muito valioso, de muito precioso dentro das nossas famílias, ao observarmos a outras e termos uma falsa sensação de que com a outra família está tudo bem, mas com a minha não. O autor do livro de Mateus, e mais especificamente, essas palavras que acabamos de ler, palavras ditas pelo Senhor Jesus. Ele diz, portanto, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante a homem prudente que edificou a sua casa. Se pegarmos esta palavra homem, nós podemos aplicá-la a todas as pessoas que compõem a nossa família. Podemos, portanto, dizer, todo aquele que ouve esta minha palavra e as pratica, será como o homem prudente, será como a mulher prudente, será como a criança prudente, será como o adulto, como o filho, como o avô, como a avó, como os tios e tias prudentes. E é isso que o Senhor Jesus quer trazer para nós. A responsabilidade que cada um de nós precisamos ter, não somente os cônjuges, mas todos quanto fazem parte de uma família precisam ter, é ouvir as palavras do Senhor e aplicá-las buscando a prudência para a maturidade e o crescimento e enriquecimento da sua família. Nós, enquanto família, temos esta responsabilidade de buscarmos a prudência. Na mesma passagem, o Senhor Jesus, ele vai trazer um outro exemplo de outra pessoa que não é prudente, mas é insensato. Versículos 25 e 27. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Seja a família prudente, seja a família insensata, vem sobre todos nós a chuva forte, os rios que vêm e transbordam, o vento forte que vem sobre os nossos lares. Mas nós agimos como pessoas prudentes ou agimos como pessoas insensatas? Prudência é a virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e perigos. Uma pessoa prudente é uma pessoa cautelosa, é uma pessoa que se preocupa, é uma pessoa ponderada, é uma pessoa sensata, paciente e, sobretudo, calma no momento de tomar decisões importantes na sua vida, equilibrada. E o contrário, a pessoa insensata é aquela pessoa que não tem bom senso. A pessoa insensata é aquela pessoa que não está preocupado com as consequências das suas atitudes, das suas escolhas. Ela não só está preocupada, mas ela não se preocupa também com as consequências que virão sobre ela e sobre aquelas pessoas que estão próximas a ela, os seus familiares. A chuva forte vem, a tempestade vem, o vento forte vem sobre essas duas casas. E onde é que nós nos encaixamos? Somos sensatos, agimos de forma sensata, de forma prudente,
ou de forma insensata, irresponsável, sem uma preocupação com o futuro e as consequências que virão. As pessoas e as famílias prudentes, elas sempre estarão mais preocupadas, portanto, com o ser do que com o ter. Existe um autor, um músico cristão chamado Stênio Matos, do qual eu gosto e admiro bastante. Um trecho de suas músicas diz o seguinte: eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. A minha oração seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Pessoas e famílias prudentes sempre estão atentas e enxergam a potencialidade e dão ênfase àquilo que elas podem ser no Senhor. Se nós somos pessoas prudentes, nós evidentemente destacaremos aquilo que os nossos parentes têm de mais especial, de melhor, de mais importante. As suas potencialidades são colocadas em evidência, e não as suas fragilidades, e não os seus erros, e não as suas limitações. Temos então, enquanto pessoas, servos do Senhor prudentes, uma preocupação em valorizar aquilo que nós temos, que são os nossos entes queridos, que foram colocadas por Deus para cuidarem de nós e serem cuidadas por nós. As chuvas virão, as tempestades virão, os rios transbordarão, os ventos fortes também virão. E como é que está a minha casa? Como é que está a sua casa? De que forma nós temos lidado com as circunstâncias que muitas vezes são desfavoráveis para nós? Como é que está o nosso relacionamento com os nossos entes queridos? O que é que nós temos feito para que a nossa casa seja uma casa alicerçada sobre a rocha? E quando nós estamos falando nisso, evidentemente estamos falando do Cristo que é essa rocha. Mas para nós alicerçarmos a nossa casa numa rocha, precisamos evidentemente não somente buscar essa relação com o nosso Senhor, com o Criador, o nosso Senhor Jesus Cristo, mas nos preocuparmos com o relacionamento que estamos cativando dentro dos nossos lares, com os nossos entes, com os nossos parentes, por que não com os nossos amigos? Muitos amigos até, que segundo a Bíblia, podem ser considerados mais chegados que irmãos. O meu compromisso e a minha responsabilidade enquanto discípulo do Senhor está diretamente relacionado à forma com que eu lido com a minha família. A nossa casa, meu irmão, minha irmã, deve ser o lugar onde mais desejamos estar. Como é bom estarmos aqui em comunhão. Como é bom podermos estar aqui unidos para celebrarmos e adorarmos ao nosso Deus. Como é bom abraçar, como é bom cumprimentar, como é bom rever você que não vejo desde o domingo passado. Mas o nosso lugar aqui de comunhão não pode e não deve estar acima da nossa casa, da nossa família. O desejo de estarmos na nossa casa, na nossa família, tem que ser muito maior e nos atrair muito mais do que o desejo de estarmos aqui em família. Mas quando nós não cuidamos da nossa casa,
quando nós não agirmos de forma prudente a fim de fixarmos a fundação da nossa casa sobre a rocha. Quando nós não fitamos os nossos olhos naquilo que os nossos irmãos, que os nossos amigos, que os nossos parentes têm de mais especial, de mais importante, de potencialidade, nós estamos faltando com o nosso compromisso de cuidar dos nossos relacionamentos em casa. Se você não deseja estar na sua casa, se você não deseja voltar para a sua casa depois de uma longa viagem, se você não deseja voltar para a sua casa depois de um longo dia de trabalho cansativo e exaustivo, alguma coisa precisa ser revista, meu irmão. E quando nós abrirmos mão dessa preocupação e responsabilidade de cuidarmos dos nossos relacionamentos, nós, sem perceber, de forma muito sutil, nós acabamos machucando pessoas que estão próximas a nós. E pessoas machucadas são pessoas que machucam. Quando não tratamos, quando não respeitamos as pessoas do nosso lar, da nossa casa, quando não cuidamos da forma que devemos realmente cuidar, nós estamos dando margem às suas fragilidades saírem e serem evidenciadas muito mais do que as suas potencialidades. E o tempo vai passando, e essas pessoas vão se machucando, e essas pessoas vão encontrando dificuldade de experimentar as relações afetivas que precisam ser cativadas dentro dos nossos lares. E elas passam a se tornar pessoas agressivas. Passam a perder a sua sensibilidade e o olhar atento para o outro. Se isso está acontecendo com você, meu irmão, minha irmã, esse é o momento de nós virarmos esse jogo. O autor, mais uma vez, ele vai trazer, para tratar dessas questões de relacionamento existenciais do ser humano e nas suas complexidades de relacionamentos, ele vai dizer que existem duas formas existenciais do ser humano. Primeiro é a forma do domínio. Essa forma do domínio, ela se traduz no poder sobre o outro, e que tem como consequência a destruição do outro. A forma do domínio, ela é se utilizar da fragilidade do outro, para usar como carta na manga, para ameaçar, para chantagear a outra pessoa. Quando nós estamos envolvidos na forma do domínio, nós estamos massageando o nosso ego. Nós estamos colocando acima de tudo e todos os nossos desejos e os nossos interesses. Só que para isso eu preciso entender, observar e captar qual é a tua fragilidade, porque no momento que você menos esperar, eu vou usar a tua fragilidade que você um dia revelou a mim para destruir você, ou para destruir as nossas relações. Uma pessoa que está na forma do domínio é uma pessoa que espera o erro do outro para descarregar nela as suas fraquezas e os seus erros. A forma do domínio é usar as fraquezas contra o outro. E o outro, enquanto está se sentindo totalmente penalizado e prejudicado, vai chegar um momento que o mal sobrevirá sobre a sua vida, de tal modo que ela não terá mais condições, não terá mais o desejo e nem o interesse de experimentar as afetividades e as relações que necessitam e precisam estar
presente nas nossas vidas enquanto família. O mal, então, ele se torna irreversível. E só resta, portanto, para livrar-se desse mal, a destruição. E a destruição, ela surge no momento em que há a impossibilidade do amor. Essa é uma forma existencial. Se nós estamos utilizando esta forma, a forma do domínio, nós estamos sendo discípulos insensatos e não estamos alicerçando na rocha firme o nosso lar e a nossa casa. Mas existe uma outra forma, que é a forma do perdão, que traz como consequência o amor. Aquela pessoa que se sentiu prejudicada pela forma do domínio do outro, ela não vê possibilidade de recomeçar, ela não vê possibilidade de amar, ela não vê perspectivas, mas vem a forma do perdão. E quando nós liberamos o perdão, é aí que surge então o momento de me converter, não aquela conversão de uma nova criatura quando encontramos ao Senhor Jesus, mas uma conversão capaz de pegar aquilo que um dia foi prejudicado, foi destruído e reconstruir. Isso se dá no momento em que eu libero o perdão e sou inundado pelo amor de Cristo e conduzido pelo Espírito Santo de Deus para recomeçar um relacionamento que outrora foi destruído. A verdadeira conversão, portanto, se está nesta descoberta da possibilidade de amar. Esse amor, portanto, ele é baseado na mutualidade da confissão do nosso eu interior para o outro. Temos muitas vezes dificuldades de compartilhar as nossas fragilidades, com medo do que o outro poderá fazer, uma vez sabendo quais são as minhas falhas e as minhas limitações. Mas nós, quando nos abrimos para o amor, existe uma troca e uma confissão mútua do nosso interior, que me permite, de certa forma, dizer para você: a tua força é a minha, a sua dor é a minha, a sua fraqueza é a minha fraqueza. Então, nesta confraternização das nossas fraquezas e fragilidades, quando existe a troca e a confiabilidade, nasce aí o amor, capaz de reconstruir todo e qualquer relacionamento. Esse amor, ele vai nos trazer algumas características. A primeira delas, esse amor capaz de reconstruir as relações, ele é dotado de sinceridade. Essa sinceridade que vai fazer com que eu e você, com que as pessoas se relacionem a partir da verdade, que é a plena aceitação da nossa condição humânica básica. Quando nós lidamos de forma verdadeira, genuína e me abrimos para o outro, quando somos sinceros, nós estamos, portanto, afastando de nós, da nossa relação, a artificialidade, a superficialidade dos relacionamentos e a simulação. Essa artificialidade, essa superficialidade, essa simulação, não são elementos, não são características de pessoas que desejam ser prudentes conforme o Senhor Jesus recomendou que nós fôssemos e buscássemos. Essa artificialidade, superficialidade e esta simulação são elementos que estão presentes no insensato, na pessoa que não quer assumir responsabilidade das suas consequências, na relação, no lar.
A segunda característica desse amor é a ternura. As nossas mãos não são as mãos da forma do domínio. Essas mãos, elas não tomam, mas acariciam. A carícia ou o carinho, ela proporciona o crescimento. Ou você que é pai, enquanto estava com a sua esposa, aguardando seu bebê nascer, não acariciou a barriga da sua esposa, fazendo carícias nela, e sobretudo no seu bebê. A carícia, recheada de afeto, é um elemento importante e essencial para o crescimento. Observe a mão do jardineiro. Mãos atentas no cuidado, mãos zelosas, mãos que cuidam, mãos que acariciam, mãos que levam a vida e o amor. Existe um grande poeta que todos nós conhecemos, Mário Quintana, que ele vai trazer um pouco da sua contribuição para essa palavra ternura. Ele diz: abraçar é dizer com as mãos o que a boca não consegue. Porque nem sempre existe palavra para dizer tudo. O seu contato com o seu filho e sua filha, a forma carinhosa com que você se dirige a ele ou a ela, o abraço, o contato, o afeto, a palavra de carinho, de conforto, de acolhimento, são elementos essenciais para que o seu lar seja alicerçado na rocha. E o terceiro e último, a característica desse amor é o desarmamento. Quando nós somos tomados por esse amor, nós estamos completamente desarmados. Nós recolhemos as nossas desconfianças, deixamos a nossa agressividade de lado e nos revelamos em total vulnerabilidade, ou seja, a forma do domínio não mais faz parte da minha vida. E para que isso aconteça, eu preciso de certa forma me desarmar. Eu preciso me abrir. Eu preciso experimentar relações de modo que enriquecerão a minha vida e a vida do outro. Para isso é preciso me desarmar. Para isso é necessário deixar a agressividade de lado. Provérbios capítulo 15, verso 1 vai nos ajudar nisso. Ela diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Família. Todos nós temos. De alguma forma fazemos parte dela. Mas e lar? Família e lar. Família, portanto, é uma instituição fundante, cujos membros que a constituem se dão por ligação genética ou contratos conjugais. Basta que você se case, você está ali assinando um contrato, e você, de certa forma, faz parte agora de uma família. Mas lar não. O lar é um lugar de acolhimento, onde compartilhamos o pão e nos assentamos à mesa. O lar é o lugar onde compartilhamos afetos e olhares, onde todo medo, insegurança
e domínio se dissipam. Lar é o lugar onde nós temos a possibilidade de nos assentar em volta da mesa e verdadeiramente olharmos nos olhos do outro e compartilharmos as nossas fragilidades, sim, mas falarmos também das nossas potencialidades. É sorrir com o nosso irmão, com a nossa irmã, com os nossos pais. Lar, ele se resume àquele momento em que nos reunimos em volta da mesa. Pois é em volta das mesas que as nossas relações são restauradas. É em volta da mesa que o perdão é liberado. É em volta desta mesa que surge a possibilidade do recomeço. É em volta dessa mesa que nos sentimos, de certa forma, acolhidos, que nos alegramos, que temos a possibilidade de chorar sem qualquer reserva. Lar é esta mesa em que compartilhamos o pão, experimentamos um amor transformador que um dia nos alcançou e que está disposto a alcançar quantas vezes for necessário para que nós, nas nossas relações com os nossos familiares, sejam transformados, restaurados e recuperados. Lar é uma mesa onde nós nos assentamos em volta e é o lugar onde o Senhor Jesus quer estar. Lar é o lugar onde o Senhor Jesus Cristo quer fazer morada. Lar é o lugar onde nós desejamos e precisamos sempre retornar. Porque um lar fortificado sobre a rocha é uma igreja forte, é uma igreja saudável, é uma sociedade que entende, reconhece e experimenta o verdadeiro amor de Deus que se revela nas nossas relações com o nosso próximo. O Senhor Jesus convida a mim e a você a participarmos desta comunhão que se dá nas nossas relações, primeiramente nos nossos lares, em volta da mesa. E nós oramos para que eu e você desfrutemos tão somente de um lar, na qual o Senhor Jesus deseja estar sempre presente. Eu quero deixar, por fim, uma última passagem que está lá em 1 João, capítulo 4, que diz assim, a partir do verso 18, 1 João, capítulo 4, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, e odiar a seu pai, e odiar a seu primo, e odiar a seu parente, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Ama também a seu irmão, que participa deste banquete espiritual, onde nós todos aqui reunidos estamos assentados em volta da mesa para desfrutarmos das maravilhas e das benesses das graças que o Senhor derrama sobre nós.
E o Senhor, nesse momento, convida você que guarde no seu coração esta palavra como um desafio, para que o seu relacionamento, eu não sei em que situação se encontra, tenha a oportunidade de um novo recomeço, pautado na liberação desse perdão, capaz de proporcionar o amor. E somente assim, liberando o perdão, experimentando esse amor capaz de nos restaurar por completo, tenhamos o nosso lar alicerçado sobre a rocha firme, Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez para nós encerrarmos. Pai bendito, nós estamos mais uma vez na Tua casa, na Tua presença. Te rogamos, Senhor Deus, as Tuas misericórdias sobre nós e sobre a nossa família. Vem, Senhor Deus, com Teu Santo Espírito visitar o nosso mais profundo interior, para que aquilo que não estiver agradando ao Senhor seja extirpado, seja transformado, para que não haja desta forma, Senhor Deus, nenhum obstáculo da reconciliação com meu irmão, com a minha irmã, com qualquer que seja dos meus parentes. Senhor Deus, não permita que o nosso ego fale mais alto do que aquilo que eu me dispus um dia, como discípulo do Senhor, servir a Ti e propagar o Teu Evangelho, o Teu reino por meio das minhas ações. Senhor Deus, quantas vezes nós nos deparamos com situações em que nós não temos força para pedirmos perdão. Estamos aprisionados, Senhor Deus, a uma desesperança que foi destruída pelo domínio do outro. Mas vem em nós, Senhor Deus, resgatar a esperança e a certeza de que o amor demonstrado na cruz do Calvário é importante, essencial e vital para que sejamos transformados mais uma vez, para que a nossa fé seja revigorada, para que as nossas relações sejam restabelecidas no Senhor, e que tenhamos uma vida plena e abundante. E isso só será possível se nós permitirmos que o Teu Espírito venha cumprir a Tua obra por completo nas nossas vidas, nos nossos lares, em volta da nossa mesa, para compartilharmos e comungarmos da ceia, do pão, do alimento e da provisão que o Senhor dá a cada um de nós dia após dia. Vem, Senhor Deus, fazer morada nos nossos corações. E permita que as nossas relações, mais uma vez, sejam transformadas para a glória do Teu santo nome. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja, e não permita, Senhor Deus, que percamos a esperança e a alegria de vivermos em união, em comunhão, em amor, com as nossas famílias, os nossos lares, mas que a Tua luz resplandeça no nosso meio. Tem misericórdia de nós. Receba, Senhor Deus, a nossa oração de gratidão e súplicas, no desejo de que as nossas casas e os nossos lares sejam alicerçados sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Transforma, Senhor Deus, a nossa forma de nos relacionarmos com o outro, sabendo que o afeto, o cuidado,
o zelo, o carinho com o outro. São ingredientes essenciais para uma vida saudável em família, em comunhão, em comunidade. Guarda-nos, Senhor Deus, para o teu louvor. E abençoa o teu povo segundo os teus propósitos, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Mas não tira de nós, Senhor. Não permita, Senhor Deus, que o mal venha nos alcançar e tirar de nós a alegria de vivermos em comunhão com os nossos lares e com os nossos irmãos. Vem, Senhor Deus, fazer morada na nossa família e transforma as nossas vidas, os nossos lares. Em nome e por amor de Jesus, nós assim oramos, hoje e para todos sempre. Amém.